Boa tarde. Como estão todos e todas? Bem dispostos? Não sei se, se vos falaram de mim, eu sou enfermeiro, tenho trabalhado no Instituto de Medicina Tropical nos últimos anos e a minha ideia era conversar um pouco convosco hoje sobre esta história toda do Covid que nós estamos a viver e dar-vos algumas pistas interessantes importantes sobre como viver com o Covid, tudo isto que nos está a atrapalhar a vida. E depois ouvir as vossas dúvidas e dentro daquilo que eu puder, que eu conseguir, que eu souber, tentar ajudar a esclarecer. Então, vamos lá começar pelo princípio. O que é esta história do Covid? O que é que vocês sabem sobre este tal deste Covid? Quem é que me quer dar uma pista? Epá, é um vírus. É um vírus. Boa. E o que é um vírus? Algo que se vê microscopicamente, acho que é assim que Isso. se diz. Exatamente. É um ser vivo que é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que nós precisamos de um microscópio e um microscópio potente para ver. E, portanto, é conhecido também por micróbio. Não é? Há muitos micróbios no planeta Terra, alguns que são bons, outros que não nos chateiam e outros que nos provocam doenças. E o Covid é um desses micróbios que provoca doenças. Como é que apareceu este Covid? Tem ideia? Ninguém me responde. Olá? Estão a ouvir? Parece que nasceu na China, não é? Parece que nasceu na China. Sim, pelo menos, não sabemos se nasceu na China, mas que pelo menos os primeiros casos de pessoas infectadas, de facto, aconteceram na China. Dizem que vem do morcego. Dizem que vem do morcego, também, sim senhora, há quem defenda essa teoria. O, o Covid, o Covid é um vírus da família dos coronavírus. E os coronavírus já se conhecem há algum tempo. Eu estou aqui a tentar partilhar convosco uma imagem. Desculpe, já se conhecem há muitos anos que se conhecem os coronavírus. Há vários diferentes. Alguns provocam doenças, outros não provocam doenças. Conseguem ver? Não. Eu não. Não, eu estou a tentar partilhar aqui assim uma imagem convosco, mas isto não está. Ora bom, não está a deixar partilhar o ecrã. Tinha aqui assim uma fotografia tão gira do coronavírus para vos mostrar e eu não consigo. Bom, então, vamos sem fotografias. O coronavírus, portanto, este coronavírus que nós agora estamos a enfrentar, que nos está a dar trabalho, é um dos vírus daquela família é um vírus que terá vindo dos animais, que vivia nos animais e que, por mudanças que ele próprio atravessou, acabou por se tornar perigoso para os seres humanos e acabou por se instalar nos seres humanos e começou a produzir doença nos seres humanos. Não é a primeira vez que isto acontece, já aconteceu noutras alturas, mas o problema é que este é muito agressivo, muito violento e muito perigoso para a nossa saúde. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Vocês sabem onde é que o coronavírus se instala e onde é que ele começa a provocar doença no nosso corpo? Dizem que é no nariz, não é? Fica instalado no nariz ou na garganta. Instalado no nariz ou na garganta. Então, ele entra no nosso corpo preferencialmente pela boca, pelo nariz, fica em parte na garganta, mas o problema não é quando ele está na garganta. Aí ele provoca doença, provoca alguns problemas, mas o problema é quando ele vai para os nossos pulmões. Porque quando ele vai para os nossos pulmões tem fica com um grande acesso ao nosso corpo e fica com uma grande capacidade de provocar estragos.
E por isso é que nós temos que ter, e já vamos falar disso também temos que ter cuidado com a nossa etiqueta respiratória, temos que ter cuidado com os nossos espirros, temos que ter cuidado com a proximidade com as outras pessoas, temos que ter cuidado com a lavagem das mãos, temos que ter cuidado com a limpeza dos espaços e com a limpeza, com a limpeza de todos os materiais que utilizamos no dia a dia, dos equipamentos e por aí fora. Muito bem. Então, e esta doença que o coronavírus provoca, que sinais e que sintomas é que esta doença dá? Febre. Febre, muito bem. Espirros. Espirros, sim senhora. Tosse seca. Tosse seca. Cansaço. Cansaço. E mais não sei. São esses os principais. Dor na garganta também. Dor na garganta também pode dar, sim senhora. E dor na cabeça. E dor na cabeça. São esses os principais sinais e sintomas. Depois também há situações em que as pessoas apresentam diarreia, também há situações em que as pessoas apresentam dificuldade a respirar. Mas quando apresentam dificuldade a respirar, já estamos a falar de situações mais graves. As outras todas são complicadas, mas... Pois, eu tenho medo disso. Então? Porque eu tenho... Pronto, sofro de doença respiratória. Uhum. Apesar de ter 26 anos, tenho medo disso. Muito bem. Já voltamos à doença respiratória e falar um bocadinho sobre esses riscos. Só dizer que, de facto, os sintomas da infecção por coronavírus muitas vezes são confundidos com uma constipação normal ou com uma gripe, aquelas gripes que nós todos os anos temos. E isso é um problema. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas, ou quando isto tudo começou, agora já estamos mais alerta, mas quando isto tudo começou e durante muito tempo as pessoas desvalorizavam o sentir-se mal, o ter uma constipação e não iam à procura de ajuda, e como não iam à procura de ajuda, por vezes as situações pioravam. E além das situações piorarem, isso é que é mais chato, é que nós, quando estamos infectados por coronavírus, tornamo-nos fonte de infecção. Somos pessoas que, ao falar, ao respirar, ao tossir, ao espirrar, libertamos pequenas partículas onde o tal do vírus vem agarrado e por isso estamos a espalhar o tal do coronavírus à nossa volta e junto das pessoas com quem lidamos diariamente, ou com quem nos encontramos nos transportes, com quem nos encontramos no trabalho ou noutros sítios. Porquê é que tens doença respiratória e porquê é que tens receio do coronavírus? Eu? É assim, primeiro porque eu fui mãe há um mês e tenho medo de pegar a minha filha. Sim. Segundo, depois tenho medo de pensar que é só assim uma falta de ar e manda bomba e depois chegar a um caso, pronto, vou dar um exemplo, eu já no ano passado andava com falta de ar, mas eu tomava a bomba. Exato. E não fui ligando a outros sintomas e depois quando eu fui a ver já estava no hospital porque tinha uma infecção pulmonar já assim, pronto, avançado. E então tenho medo de confundir com isso e depois ser coronavírus. Então vamos lá ver. Qual é que é a recomendação para uma situação como esta? Se tu tiveres alguns dos sintomas que nós há bocadinho falámos e que vocês parece que conhecem bem, deves estar alerta e deves entrar em contacto com o teu médico de família ou com a linha Saúde 24 e explicares que tens esses sintomas e explicares que tens doença respiratória, deve ser uma asma pela descrição, ou uma bronquite. É bronquite. É uma bronquite, exatamente. Porquê? Porque tu, para já, porque agora sempre que temos situações de dificuldade respiratória, de possível infecção respiratória, devemos desconfiar do coronavírus e, portanto, deverás ser encaminhada para fazer o teste e, eventualmente, tratamento. E por tu, tendo uma doença crónica, apesar de teres 26 anos, tens mais risco de ser infectada pelo coronavírus e mais risco de complicações. E, portanto, se por estes dias te sentires mal, tiveres dificuldade respiratória ou não tendo dificuldade respiratória, tiveres alguns dos outros sintomas que já vimos, deves para já
deves isolar-te, não deves andar na rua, em casa deves tentar ficar no teu espaço e não contactar com muitos familiares, deves Eu ligar... vivo sozinha e estou isolada, até mais por causa da minha bebê. Sim, depois também já deve estar isolada por causa da bebê, exatamente. E portanto deves evitar contacto com outras pessoas, deves ligar imediatamente para a Saúde 24, explicar o que se passa e seguir as instruções que te forem dadas para o cuidado que deves ter. Portanto, não desvalorizar os sintomas, muito importante, e é uma mensagem que vocês devem transmitir aos vossos amigos, aos vossos familiares, aos vossos colegas. Se tiverem sintomas que pareçam ser de uma constipação, que pareçam ser de uma gripe, não desvalorizem, protejam-se, porque pode ser uma infecção por coronavírus. Se não for, ótimo, melhor ainda. Mas se for, é bom que as pessoas não andem na rua, que as pessoas não andem sem máscara, que as pessoas não andem ao pé de outros, até o diagnóstico estar feito e até a situação estar esclarecida, que é para evitar contágio, porque um dos grandes problemas que nós temos é este coronavírus é muito agressivo para o nosso corpo, para os seres humanos. Para os animais, para os outros animais não parece que parece que eles não apanham o dito coronavírus e não ficam doentes, mas para os humanos sim. É muito fácil de ser transmitido uns para os outros. Se alguém da nossa proximidade, da nossa família, do nosso grupo mais próximo estiver infectado e se nós não tivermos os cuidados da etiqueta respiratória, podemos adoecer, é muito fácil, é muito rápido adoecermos. Quando adoecemos, o problema é que ainda não temos, como é uma doença nova, como é uma situação relativamente nova, tem 6 meses, tem 8 meses, aliás, ainda não temos um tratamento muito certo. Os médicos e a comunidade científica ainda estão à procura da melhor forma de responder à infecção por coronavírus. E, portanto, o tratamento ainda não está no seu estado ótimo, digamos assim. Como também ainda não há uma vacina. Daqui a uns meses, esperamos nós todos, vamos ter uma vacina à nossa disposição e quando tivermos uma vacina à nossa disposição vamos poder tomá-la e vamos poder ter uma vida um bocadinho mais tranquila, mas até essa vacina aparecer e até o tratamento ser um tratamento mais fácil, nós vamos ter que ter todos muito cuidado para não adoecermos e para não contaminarmos aqueles que estão à nossa volta e aquelas que estão à nossa volta. E já agora, da tua bebê, deves estar sempre preocupada com o bebê, claro que sim. Mas também há uma coisa boa que nos deixa um bocadinho mais descansados, é que nós sabemos que os bebés e as crianças têm mostrado muita resistência ao coronavírus, ou seja... Eu tenho medo de apanhar e ela também apanhar. Claro. Deves protegê-la, protege-te a ti própria, mantens-te em algum isolamento e a ela também, e ao fazeres isso, e ao teres boa higiene com as mãos, com a roupa, com a casa, arejar a casa e por aí fora, ao teres esses cuidados estás a protegê-la a ela também, mas nós também sabemos que mesmo os bebés e mesmo as crianças e mesmo os bebés e as crianças que têm ficado infectados, que muitas vezes não têm sintomas, têm lá o bicho, mas não têm sintomas e não têm tido situações de doença grave. Há situações, mas os adultos, especialmente os mais velhos, são mais frágeis e o coronavírus é mais perigoso. Os bebés é preciso cuidado sempre, as crianças é preciso cuidado sempre, mas sabemos que são um bocadinho mais resistentes. Isso também nos deixa um bocadinho mais descansados. Bem, obrigada já. Mas, atenção, todos os cuidados são poucos. Mantém sempre todos os cuidados com ela, não dê esse espaço que é para não teres tristezas. Sim. Eu por acaso, eu vi, foi na noite de anteontem, eu reparei que ela estava a respirar um bocado mal. E, entretanto, eu não sabia do que é que era, mas pronto, né? Depois fomos ao médico e disseram que às vezes eles respiram assim um bocadinho, pronto. Claro. Porque ela também só tem um mês. Claro, ela é pequenina, tu também ainda estás a aprender a lidar com ela e a perceber como é que
vamos dizer assim, como é que ela funciona normalmente, como é que é a respiração, e quando ela começar ela há de haver uma altura em que vai adoecer e tu vais aprender também a lidar com isso, mas é isso mesmo, se desconfias, se estás atrapalhada, ou ir ao médico, ou agarrar no telefone e ligar para a Saúde 24, 808 24 24 24, e explicar ao enfermeiro que te vai atender lá do outro lado o que é que se passa e pedir Sim, uma porque eu já fiz recomendação. isso uma vez que eu andava a respirar mesmo muito mal Exatamente. e andava com dor de garganta. E eu liguei na altura até porque estava grávida, né? Uhum, Estava na claro, fase final e mandaram-me ir ao hospital fazer o teste. muito bem, Depois tive que ficar, acho que foi 14 dias em casa, se não me lembro. exatamente, Ligavam todos os dias a perguntar como é que estava, os sintomas, estava tudo claro, bem, estava em casa claro. e depois deram-me, pronto, o resultado do teste eu só soube mais tarde, porque entretanto eu mudei de número e tive que avisar ao hospital, mas deu negativo. Muito bem. Eu estive Porquê é que ficaste 14 dias em casa, sabes? na altura foi do lado do hospital que mandaram-me ficar em casa. Sim, mas porquê é que eles disseram para ficar 14 dias em casa? Porque na altura, quando eu disse também que podia suspeitar que alguém tivesse, eu não tive em contacto, mas estive perto de uma pessoa que essa pessoa era suspeita de Covid-19. Exatamente. Então, o problema é, nós sabemos que há muitas pessoas que são Mas graças suspeitas. a Deus também deu negativo. Exatamente, já sabemos, não é? Ainda bem. Sabemos que há muitas pessoas que são suspeitas ou que estão infectadas e com quem nós temos contacto. O que é que nós temos que fazer? Muitas vezes o que temos que fazer é, além de fazer o teste, é ficar isolados 14 dias. Porquê? Porque o vírus demora no máximo dos máximos 14 dias, desde que entra no nosso corpo até manifestar a doença. Normalmente até é menos tempo, normalmente são 4, 5 dias. Mas se eu tenho um contacto com alguém que está infectado, se eu me isolar e ao fim de 14, 15 dias não tiver sinais e sintomas, quer dizer, ou que o vírus não entrou, ou que o vírus entrou, mas não conseguiu produzir estragos e, entretanto, já não é perigoso e eu já posso, ao fim de 14, 15 dias, já posso contactar com outras pessoas sem risco. Mas, se eu tiver esses contactos de risco, se eu tiver um familiar, se eu tiver um amigo que está doente e eu estive perto e tive esse contacto, eu devo contactar a Saúde 24, contactar o meu médico de família, explicar o que se passou e seguir as instruções, como tu seguiste também quando essa situação aconteceu. Portanto, mas os 14, 15 dias têm a ver com isso. Demoramos 14, 15 dias, o coronavírus demora 14, 15 dias no máximo a produzir estragos, a produzir doença, e ao fim desse tempo, se não fez, já é mais seguro, já estamos um bocadinho mais à vontade. Pois foi um bocado de mão, tiveram que levar comida à casa, tudo a casa. Pois, exatamente, Epá. exatamente. Muito bem, como é que nós, já sabemos, o coronavírus entra no nosso organismo, sobretudo pela boca, pelo nariz, também pode entrar pelos olhos, portanto, por todas estas estruturas à volta dos olhos. Como é que eu posso prevenir, como é que eu me posso proteger, como é que vocês se podem proteger de contrair esta doença no dia a dia? Lavar sempre as mãos. Lavar sempre as mãos. E porquê é que é importante lavar as mãos? É importante lavar as mãos com sabão, que Com sabão. para matar o vírus. Sim, senhora. Muito bem. Então, mas o vírus não está no nariz? Como é que é? Não está na garganta, não está nos pulmões? Porque é que eu tenho o vírus nas mãos? Pois, porque acho que o vírus, antes de entrar para qualquer sítio, a gente pode tocar em qualquer sítio e o vírus alojar-se. A gente leva as mãos à boca e ao nariz. Exatamente, exatamente. Quando nós falamos, quando nós tossimos, quando nós espirramos, libertamos partículas de saliva que nem sequer se veem, muitas vezes, e que trazem o vírus. E o vírus vai ficar em cima das maçanetas das portas, das bancadas, vai ficar nas paredes, vai ficar em vários... Estamos aqui com um problema de som. Ora bem,
o vírus vai ficar em várias superfícies, pode ficar em várias superfícies e as outras pessoas, ao porem as mãos nessas superfícies, podem ficar com as mãos sujas, contaminadas com o vírus e levam a mão à boca, levam a mão aos olhos, levam a mão ao nariz e fazem o vírus entrar no seu corpo. E por isso é que nós temos que ter um cuidado muito grande com a lavagem das mãos, com água corrente, com sabão, uma lavagem que demora entre meio minuto a 1 minuto, lavar toda a mão, lavar toda a área da mão, não é só passar a mão por água, é mesmo lavar a mão a sério. E se não tivermos como lavar as mãos, pelo menos utilizar o tal do álcool gel, que vocês já devem conhecer e que ajuda a matar o bicho. Portanto, essa é uma forma. Lavagem das mãos, sem dúvida nenhuma, quando chegamos a casa, quando contactamos, quando tocamos em superfícies ou em objetos que não são nossos, que não estão no nosso espaço e que podem ter maior risco de ter o vírus, devemos sempre lavar as mãos. Antes de comer, muito importante. Uma coisa também muito importante, evitar tocar na boca, tocar na cara, tocar nos olhos. Quando espirramos, quando tossimos, não devemos proteger a boca com a mão, devemos fazê-lo para o ombro, para o cotovelo, como eu estou a fazer. Devemos utilizar lenços de papel que depois vão imediatamente para o caixote do lixo. Não devemos, nesta altura, não devemos andar com lenços acumulados nos bolsos, nem abandonar os nossos lenços de papel por aí, e ter todo o cuidado. Essa é muito importante. Então, e as máscaras? O que é que vocês sabem sobre máscaras? Máscara é para nos proteger, para evitar que alguma partícula, bactéria, evitar que entre em nós. Que entre em nós. Estão de acordo com esta ideia? Eu não sei, que só estou segura. Sim. É assim. Que saia, não é? Pois, exatamente. A máscara protege-nos um bocadinho do que vem de fora, mas a máscara, sobretudo, serve para proteger os outros. Ou seja, serve para que as minhas partículas não saiam para o ar, as minhas partículas fiquem retidas na máscara. A máscara protege, não deixa entrar, mas na verdade a grande função da máscara é evitar que as minhas partículas saiam para fora. E portanto, se eu estiver contaminado, tendo uma máscara, as pessoas à minha volta vão estar mais seguras. E atenção, eu acho que não estou contaminado, não tive sinais nem sintomas, nem tive contactos de risco, mas não sei. E portanto, tenho que ter, quando vou para a rua, e sobretudo quando estou em espaços fechados, com algumas pessoas, nos transportes públicos, nas lojas, quando estou no trabalho, devo utilizar a máscara para proteger os outros e também para me proteger um bocadinho a mim próprio. Temos vários tipos de máscaras. Temos estas máscaras que vocês têm visto, estas aqui assim até... Hoje abri a caixa do correio, tinha estas máscaras aqui, a Câmara Municipal está a entregar na caixa do correio máscaras para as pessoas. São máscaras descartáveis e que são boas para nos proteger e são boas sobretudo para proteger os outros. Isto é uma máscara que é fácil de colocar. Eu tenho que tirar aqui os meus fones, desculpem lá. É uma máscara que é fácil de colocar. Devo lavar as mãos ou pôr álcool gel antes de lhe mexer. Não devo mexer na máscara, devo mexer só nas pontas ou nos fios. Devo pôr a máscara na cara, ajustar aqui ao nariz e pôr aqui assim para baixo. Assim. Não devo deixar o nariz de fora. Não devo pôr a máscara aqui. Não devo pôr a máscara aqui. Não devo pôr a máscara aqui. Portanto, a máscara é posta com estes cuidados. Tá? E depois, quando utilizo a máscara, não devo mexer-lhe, porque se eu mexer na máscara, vou estar a sujar os dedos com o que aqui está e posso tornar os meus dedos um foco de infecção.
E quando retiro a máscara, devo retirar agarrando pelas cordas, não pela máscara, mas pelas cordas. Portanto, assim. E devo ou guardar a máscara numa embalagem própria, ou pô-la no caixote do lixo. Muito importante, nós temos encontrado aí nas nossas ruas muitas máscaras abandonadas, as pessoas não estão a ter o cuidado que deviam com as máscaras. Isto é um problema ambiental grande, mas também é um problema de saúde, porque estas máscaras, muitas delas podem estar infectadas e ao estarem infectadas estão a libertar, podem libertar vírus e podem contribuir para que outras pessoas adoeçam. Portanto, muito cuidado com as máscaras. Depois temos aquelas máscaras de pano, que também são úteis, também são boas, devem ser utilizadas com as mesmas regras de segurança, devem ser lavadas com frequência, podem ficar e devem ficar a secar ao sol, porque o sol também ajuda a eliminar o vírus, exatamente, e portanto também podem ser uma boa solução e são mais económicas e são mais ecológicas e portanto também é uma boa opção. O que é que eu vos queria dizer mais sobre máscaras? Muito importante a utilização das máscaras. Não está recomendado que as crianças até aos 10 anos utilizem máscaras. Não há pensa-se que não haverá grande vantagem, mas pronto, se sentirem necessidade e se sentirem mais seguros, podem também pôr nos miúdos as máscaras. E última coisa, quando eu vou passear para o parque, preciso levar máscara? Sim. Sim? É assim, eu defendo que sim, porque no parque, por exemplo, apesar de ser um espaço aberto, há sempre mais gente. Certo. Mesmo mantendo a distância de segurança, pronto, não é? Muito bem. É assim, em espaços abertos, como no parque, ou até na rua, nós mantendo a distância de segurança. E qual é que é a distância de segurança? 2 metros. 2 metros será, 2 metros será o indicado. Mantendo uma distância de segurança de 2 metros, tendo o cuidado de não andar a pôr as mãos na boca, no nariz, nos olhos e por aí fora. E de passar a ter as mãos bem limpas e passar o álcool gel se tocarmos em alguma superfície. Nós na rua, na verdade, não temos muita necessidade de utilizar máscara, porque o vírus não voa, nem fica no ar. O vírus é pesado, ele é pequenino, é um micróbio, há bocado nós falávamos dos micróbios, ele é pequenino, mas tem algum peso. E como tem algum peso, quando sai do nosso corpo, acaba por cair, acaba por aterrar em algum sítio. E, portanto, nós não corremos o risco de respirar o vírus, a não ser que alguém tussa para cima de nós, alguém fale para cima de nós, alguém espirre para cima de nós. Portanto, mantendo a distância de segurança, tendo boa higiene das mãos, nos espaços abertos não temos grande necessidade de utilizar máscara. Agora, nos espaços fechados ou em ruas onde há muita gente, aí assim devemos ser mais cuidadosos. Agora, quando vamos passear para o parque, quando vamos para zonas isoladas, a necessidade não é assim tão grande, desde que se mantenha a distância de segurança e a higiene das mãos para evitar que as mãos andem a mexer noutros sítios e depois vão parar à boca ou às mãos. Muito bem. Lavagem das mãos, máscaras, o que é que temos que falar mais? Temos que falar mais e se calhar dava mais esta dica e depois... Doutor, eu queria saber acerca de pessoas assintomáticas. Falar mais dessas pessoas assintomáticas. Sim. Como é que é considerado o indivíduo assintomático? Como é que é considerado um indivíduo assintomático? O indivíduo assintomático é a pessoa que teve contacto com o vírus, que tem o vírus no seu corpo, mas o vírus não está a produzir doença. Ou seja, a pessoa não tem febre, a pessoa não tem tosse, a pessoa não tem
perda de paladar, a pessoa não tem dor de cabeça, não tem nada, continua a fazer a sua vida normal. Mas, no entanto, o vírus está lá e a pessoa pode estar a transmitir o vírus a outros. Acontece muito, como acontece com outros vírus, também acontece com a gripe, não é? Acontece nós termos contacto com o vírus da gripe no inverno, não desenvolvermos um síndrome gripal, mas acabarmos por transmiti-lo a outros, sermos um bocadinho como um autocarro que anda a transportar o vírus de um lado para o outro. E aqui com o vírus, com o coronavírus, acontece a mesma coisa. E, portanto, qual é que é aqui o segredo deste negócio? Temos que ter cuidado com a nossa segurança, lavar as mãos, manter a distância de segurança e usar máscara quando for para usar máscara. Para quê? Para evitarmos o risco de contrair o vírus, de nos encontrarmos com o vírus e ele entrar no nosso organismo. Temos que saber que se o facto de não termos sintomas não quer dizer que não possamos ser transmissores do vírus e ele não está. E, portanto, temos que ter um bocadinho de cuidado e responsabilidade na forma como nos relacionamos com os outros e na forma como fazemos a nossa vida. Todos nós Mas se nós não tivermos sintomas, digo eu, isto é só uma dúvida. Sim. Claro que com isso está certo, mas se nós não tivermos sintomas, quer dizer que nós podemos eventualmente ser imunes, não? Não. Não é certo. Não é certo. Quer dizer que o nosso corpo já está a trabalhar para se defender. Isso é verdade. Agora que somos imunes não é certo. Quer dizer que o vírus não foi suficientemente forte para desenvolver, para produzir estragos, digamos assim. Ok. Mas por isso é que nós temos que ter cuidado, voltando outra vez à questão dos assintomáticos. Vocês devem ter ouvido nas notícias, não se fala de outra coisa, aqui na região de Lisboa temos tido muitos casos, né? 300, 400 casos por dia, novos casos por dia. E muitas destas pessoas são pessoas que não têm sintomas. Tiveram contacto com o vírus desenvolveu-se, as pessoas fizeram o teste por alguma razão e descobriu-se que o vírus estava lá, mas as pessoas não tinham sintomas. Mas podem transmitir a doença. E, portanto, nós, sabendo que isso pode acontecer e que o vírus, que há muitas situações de pessoas assintomáticas, temos que ter cuidados com a nossa higiene das mãos, com a questão das máscaras, com a questão da distância social, mas também temos que ter cuidado depois com a forma como nos comportamos, digamos assim, no dia a dia. Temos que evitar sítios que tenham muita gente, temos que evitar coisas que antes, há 6 meses, eram perfeitamente normais na nossa vida, como ir fazer festa com os amigos, ir beber um copo a um bar à noite e fazer tudo descontraídamente. Temos que estar muito mais alerta, temos que ser muito mais cuidadosos e temos que pensar que nós próprios podemos ser assintomáticos, podemos estar assintomáticos e podemos ser transmissores do vírus. Não é um crime, não é uma falta, acontece, mas se nós tivermos cuidado, evitamos certamente, ou podemos ajudar a evitar, porque o grande problema dos assintomáticos é: eu estou assintomático, mas vou visitar a minha avó, que é idosa, ou vou visitar um familiar que tem uma doença respiratória, como esta nossa amiga, e ao estar perto dela, não sabendo que estou doente, se não tiver os devidos cuidados, posso lhe transmitir a doença e pode ser muito grave. Portanto, temos que ter cuidado. O facto de não estarmos doentes, o facto de não termos sintomas, não quer dizer que seja seguro termos a vida como tínhamos há 6 meses. Temos que ser cuidadosos. Mais alguma questão? Não? Se uma pessoa tem sintomas, Sim. tem um bocadinho de febre ou anda com tosse já há muito tempo e nunca mais passa, Sim. o que é que deve fazer?
duas coisas importantes. A primeira, deve evitar contactos com outras pessoas e contactos com outras pessoas, mesmo com os familiares, portanto, deve isolar-se. E a segunda coisa é, deve contactar a Saúde 24, deve ligar para a linha da Saúde 24 para pedir, para explicar o que é que se passa e para pedir que a situação seja encaminhada. Porquê? Porque nestas situações em que há sintomas que podem ser de Covid, nós devemos evitar andar a espalhar o vírus, se ele lá estiver, não sabemos, e por isso vamos supor que sim, e devemos ser imediatamente acompanhados pelos serviços de saúde próprios que nos vão testar e que vão perceber se precisamos de algum tratamento especial. Portanto, isolamento, máscara, higiene e evitar contactos com outras pessoas e ligar para a Saúde 24 para ser aconselhado. Por que é que eu digo ligam à Saúde 24 e não digo vão ao hospital ou vão ao médico de família? Porque se eu vou ao hospital, à urgência do hospital, nós aqui temos o Hospital Amadora Sintra, se eu vou com estes sintomas à urgência do Hospital Amadora Sintra, eu corro o risco de andar a transmitir a outras pessoas esse vírus. Ou então, posso não estar com o vírus, com o Covid, mas estou com outra coisa qualquer, estou frágil e posso apanhar o Covid de passagem, noutro sítio qualquer. Também não convém. Portanto, isolamento, higiene e ligar à Saúde 24 para pedir recomendações. É a linha 808 24 24 24. Exatamente. Convém escrever este número num papel para não esquecer. Eu não consigo. 808 24 24 24. Eu não consigo partilhar aqui o meu ecrã com vocês porque eu tinha aqui o número escrito para vos mostrar. Mas não sei o que é que se passa com este amigo, ele não quer. Ele não quer. Isto costuma funcionar. Não sei. A ver. Mais coisas, mais perguntas. A questão dos assintomáticos foi clara? Boa. Foi claro, sim, doutor. Okay. Doutor não, André. Pude perceber. Tá bom, André, exatamente. É isso mesmo. Muito bem. Mais perguntas, mais questões. E os testes? Como é que são feitos os testes? Opa, os testes, nós temos dois tipos de testes. Temos um teste que é aquele que se faz a qualquer pessoa que tenha sintomas e que provavelmente esta nossa amiga fez, que eles enfiam-nos um tubinho pelo nariz para vir até aqui à zona da garganta, onde vai recolher o que lá está, e depois é o que eles vão recolher, vão analisar se está lá ou não o coronavírus. Esse teste normalmente demora 2 a 3 dias a dar resultados. E se o teste for positivo, quer dizer que nós temos lá o coronavírus e que podemos estar a transmitir o coronavírus e, portanto, precisamos ficar os tais dos 14 dias em quarentena, em isolamento. Se esse teste for negativo, quer dizer que naquele momento nós não temos vírus ativo no corpo. Não quer dizer que ele não tenha passado já aqui, não é? Imaginem, eu vou fazer o teste hoje e o teste dá negativo. Quer dizer que eu hoje não tinha o vírus, mas se calhar há 3 meses, quando tive aquela constipação muito esquisita, se calhar aquela constipação muito esquisita era o coronavírus, que entretanto o meu corpo conseguiu, o meu sistema imunitário conseguiu expulsar. Portanto, isto é o teste mais simples, é o teste que as pessoas que têm sintomas fazem. Depois há outro teste, que é o chamado teste serológico, que é feito como? Eles recolhem uma amostra de sangue e aí, com essa amostra de sangue, eles conseguem analisar se o nosso corpo já esteve em contacto, se o nosso sistema imunitário, as nossas defesas já estiveram em contacto com o vírus e se ela já esteve em contacto com o vírus, se produziu algum tipo de reação. Ou seja, uma pessoa que em março teve coronavírus, esteve doente e ficou recuperada e teve alta hospitalar, se hoje for fazer o teste do nariz,
provavelmente não vai dar positivo. Mas se for fazer o teste serológico, o teste ao sangue, vai dizer que aquela pessoa teve contacto com o vírus e as defesas dela reagiram e produziram alguma capacidade de defesa. Há bocado alguém perguntava se isso quer dizer que nós estamos imunes. Nós não sabemos muito bem ainda se, por exemplo, quando nós temos varicela, é muito raro voltar a ter varicela. Temos varicela uma vez na vida. Mas nós não sabemos muito bem se o nosso corpo consegue fazer o mesmo com o coronavírus. Ou seja, reconhecer o inimigo e, quando ele bate à porta, acabar com ele. Portanto, ainda não sabemos se há ou não há imunidade. Sabemos que o corpo reconhece, não sabemos se o corpo consegue lutar contra ele agora ou se daqui a 6 meses vai conseguir lutar. Vamos ver. E os testes, só quem tem número do utente é que pode fazer, ou pode fazer toda a gente? Olha, nós temos várias situações. Quando eu vou ao serviço de saúde e me pedem para testar, eu tenho que ter número do utente. E aí o teste é gratuito. Se for, portanto, através do médico de família, através do hospital, Saúde 24, a linha telefónica, o teste é gratuito. Nós sabemos que há pessoas que, porque não estão numa situação, não têm todos os papéis regularizados, têm dificuldade em ter número de utente. Mas também sabemos que o Governo publicou uma lei especial para os migrantes para garantir a atribuição de número de utente por causa desta questão do Covid. E, portanto, a todos vocês, a todas vocês, se conhecerem alguém que esteja nesta situação, por favor, não tenham medo de se dirigir aos serviços de saúde, porque é preferível fazê-lo do que andar doente e andar a espalhar a doença. E se precisarem de ajuda para resolver essa questão do número do utente, peçam ajuda à Associação Olho Vivo, que a Flora e o João e outras pessoas da associação têm conhecimento e sabem como ajudar-vos. Agora, não tenham medo, porque sabemos que estas situações são sempre muito delicadas, mas também sabemos que o Serviço de Saúde está especialmente sensível para responder a estas situações. E depois, portanto, o teste gratuito faz-se por aqui. Depois há empresas privadas que também fazem o teste, e aí os testes são caríssimos. Podem ser pagos na totalidade, custam mais de 100 euros, podem ser pagos pelos seguros de saúde e tal, mas pronto, eu não tenho assim um conhecimento muito profundo dessa matéria. Mas há possibilidade de fazer teste privado, sim. Mas é caro. Também é importante referir que no Conselho de Sintra, quem não tem número de utente, se recorrer aos serviços municipais, à Câmara, também podem fazer os testes gratuitos. Aliás, nós temos estado a encaminhar situações de pessoas a quem a linha não permitiu que fizessem o teste gratuito, apesar Sim. de saberem que a pessoa até já acusou o Covid. Sim. E não fazem o segundo teste gratuito. Mas, portanto, quem vive no Conselho de Sintra tem a possibilidade. Sim. Não deixem de nos fazer chegar as informações para podermos encaminhar e resolver as coisas rapidamente. Sim. Mas sabes, Flora, o segundo teste agora já não é do protocolo, ou seja, as pessoas antes faziam um primeiro teste para fazer o diagnóstico e depois faziam um teste para verificação, e agora o teste de verificação não é feito em todos os casos, e depois também o segundo teste de verificação também não, e por isso se calhar é que também esse bloqueio está a ser
está a ser um bocadinho posto. De qualquer forma, se a Câmara está a fornecer esse serviço, e é verdade, está, eu esqueci-me de referir isso, devemos, em caso de necessidade, devemos procurá-lo e como eu dizia, peçam ajuda à associação, porque a associação tem tem conhecimento e tem alguma forma de vos ajudar. Às vezes o problema é que a empresa não aceita que a pessoa volte ao trabalho sem apresentar o teste negativo, não é? Pois, isso depois já entramos nas questões do direito do trabalho, porque não há, se a pessoa tem alta clínica, não é? Se a pessoa foi diagnosticada, vai ser seguida pelos serviços de saúde e até ter alta clínica. Se a pessoa tem alta clínica, as empresas não podem recusar a entrada no trabalho. É uma questão de lei. Portanto, se eu tenho um médico que diz esta pessoa já está apta para trabalhar, já pode sair de casa, já está apta para trabalhar, não há razão para as empresas atuarem assim. Pois, o problema é que a pessoa nem sequer foi ao médico, a única coisa que fez foi o teste, deu positivo. E ao fim de um mês não tem como fazer o segundo teste e o patrão não deixa ir trabalhar. Mas também temos tido denúncias de empresas que recusam que a pessoa que já teve Covid, já teve alta, deixou de ter baixa e, portanto, já pode ir trabalhar e as empresas estão a recusar, portanto, a sua retoma do trabalho e despedem-nas. Sim, assim, isso depois já estamos a entrar por uma área muito técnica e muito jurídica que eu não domino completamente e, portanto, também não serei a melhor pessoa para dar continuidade a isso, mas de facto parece-me que há aqui assim uma questão de abuso muito grande e que é preciso ter uma resposta um bocadinho mais dirigida. Mas pronto, como te digo, eu não sou um expert nessa matéria e portanto, também não entrarei muito por aí. Senhoras e senhores, mais alguma questão? Festas? Quantas pessoas, já que ninguém pergunta nada, eu pergunto tudo. Pergunta, vamos embora. Festas, quantas pessoas é que podem estar juntas num grupo de amigos? Bom, o ideal, eu dizia isso há bocadinho, o ideal é nós metermos na cabeça que a nossa vida mudou completamente e que nós, para a nossa segurança e para a segurança de todas as outras pessoas à nossa volta, aquelas que nos são próximas, aquelas de quem gostamos, mas também os outros, nós não podemos continuar a ter a vida que tínhamos há 6 meses. E há coisas que vamos ter que deixar de fazer, há coisas que vamos ter que fazer de outra maneira e há cuidados que vamos ter que continuar a ter. Neste momento, vocês já devem ter ouvido as notícias, a região de Lisboa está a viver uma situação um bocadinho complicada porque há muitos casos todos os dias a aparecerem. Portanto, o Governo trouxe um conjunto de medidas ou implementou um conjunto de medidas especiais para tentar controlar a situação, evitar que as pessoas se juntem, evitar que as pessoas estejam muito tempo em contactos desnecessários e que são contactos de risco, e para tentar que não adoeçam tanto. Portanto, de uma forma geral, não devemos juntar-nos em grupos de mais de 10 pessoas, mas há um conjunto de freguesias que são freguesias onde as situações estão um bocadinho mais complicadas, onde não devemos fazer grupos de mais de 5 pessoas. E aqui assim no Concelho de Sintra, eu não sei de onde é que vocês são, todos, mas calculo que muitos sejam aqui do Concelho de Sintra, nós sabemos que as freguesias de Queluz Belas, de Massamá Montabrão, da Gualva Miracintra, de Algueirão e Martins, de Rio de Moro, de Cacém e São Marcos, são freguesias onde a situação está mais complicada e onde nós devemos ficar em casa e só devemos sair para trabalhar e para fazer compras e para fazer um pequeno passeio para arejar as ideias e o corpo. Não devemos fazer festas, não devemos ir para cafés, não devemos ir para bares, não devemos fazer ajuntamentos na rua e quando estamos com outras pessoas na rua não devemos ser mais de 5. E devíamos cumprir estas regras com muito cuidado
que é para ver se isto começa a mudar um bocadito e aparecem menos casos e o risco de adoecermos é um bocadinho mais baixo. Nós sabemos que não é só isso que vai resolver, sabemos que precisamos de melhores transportes públicos, precisamos de mais regras e mais cuidados nos sítios onde trabalhamos, precisamos de mais segurança no acesso aos serviços de saúde, tudo isso, mas se cada um de nós, se cada uma de nós fizer a sua parte, evitar sair à rua desnecessariamente, evitar festas, evitar grandes aglomerações e quando for a esses sítios, porque vai trabalhar ou por aí fora, levar a máscara, lavar as mãos e manter a distância, só assim conseguiremos ter uma melhoria desta situação aqui na nossa zona. Mais alguma? Também parece que há multas, não é? Vão aplicar-se algumas multas. Sim, sim, porque tem havido, também temos ouvido as notícias, tem havido muita gente a desrespeitar estas regras e portanto, também podem ser aplicadas multas que é para as pessoas que não respeitarem as regras perceberem que há consequências, porque se eu hoje vou a uma festa e não adoeço, amanhã ou na semana que vem vou à festa outra vez. Se eu hoje vou a uma festa, não adoeço, mas apanho uma multa, depois da manhã se calhar vou pensar um bocadinho melhor. Eu não sou muito a favor de que as pessoas sejam limitadas na sua liberdade, mas compreendo, aceito e recomendo que, devido à necessidade de protegermos a saúde de todos e de todas, que façamos um esforço grande para respeitar estas regras. Muito bem. Mais alguma questão? É verdade que vem outro vírus? Eu não ouvi a pergunta. É verdade que Vem outro vírus? vem outro vírus. Qual será a segunda vaga? É assim, nós sabemos que os vírus estão sempre a aparecer. Nós não estávamos à espera. Nós não Mas sabíamos. é por causa do coronavírus. Espera. Nós não sabíamos que este coronavírus ia aparecer, mas nós sabíamos que um dia havia de aparecer um vírus que nos havia de dar este tipo de problemas. Se vocês se lembrarem, alguns pelo menos, em 2009 nós tivemos aquela ameaça da gripe das aves, que foi da gripe A, aliás, da gripe A. Foi um grande susto, toda a gente achava que íamos adoecer e depois, na verdade, foi muito pouco. Mas nós tivemos sorte nessa altura, desta vez não tivemos sorte. E nós sabemos que daqui a um tempo há de aparecer outro vírus que nos há de dar trabalho. Pronto, esta é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta que tem a ver com o coronavírus. Nós agora enfrentamos aquilo que chamamos a primeira vaga, ou seja, o vírus apareceu, provocou doença, houve um grande número de gente a adoecer, e houve infelizmente muita gente a morrer, e as coisas começam agora um bocadinho a reduzir. Há menos doentes, há menos pessoas a morrer, as situações, ainda há muitas situações, mas aparentemente são um bocadinho menos graves. Nós sabemos que daqui a umas semanas ou daqui a uns meses a situação pode agravar-se novamente, pode haver um aumento de novos casos, pode haver um aumento de gravidade e pode haver um aumento da mortalidade. Nós chamamos a isso a segunda vaga. É normal, com outras doenças acontece o mesmo. E, portanto, sim, temos que estar preparados e por isso é que também temos que ter cuidados agora e não relaxar e não achar que já passou, porque não passou. A doença ainda aí está, por um lado, e por outro lado, sabemos que daqui a uns tempos pode vir uma segunda vaga e isto subir outra vez e tornar-se outra vez muito preocupante. Esperamos que não, mas pode acontecer. E por isso todos os cuidados agora são poucos.
Ok, obrigada. Outra coisa, quando uma pessoa é infectada Sim, e fica curado, sim. ela tem mais probabilidade de voltar a ficar infectada que uma pessoa normal. Eu não percebi a última parte. A pessoa fica infectada e fica curada, Sim. e depois? E depois ela tem mais probabilidade de ficar infectada novamente do que uma pessoa normal. Olha, esse é um tema que ainda não tem uma resposta muito certa, mas dos estudos que foram feitos até agora, aquilo que parece é que não. É que as pessoas que já contraíram a doença são mais resistentes. Mas não sabemos é quanto tempo é que essa resistência vai durar. E, portanto, não sabemos se isso poderá ser considerado uma imunidade, uma espécie de uma vacina ou não. Mas não há casos de gente que tenha tido a doença e que depois tenha voltado a ter a doença. Há pessoas que tiveram a doença e que depois voltaram a ter o coronavírus, mas não desenvolveram doença. Isso é diferente, não é? Foram só portadores. Agora, ter a doença, parece que, para já, aquilo que sabemos é que não. Acho que também depende da capacidade da pessoa, né? Se ela é saudável ou não. Isso também ajuda, mas tu podes ser uma pessoa saudável que adoece e podes ser uma pessoa saudável que não adoece. Quanto mais saudável a pessoa for, mais resistência terá. E mais resistência terá depois para combater a doença. Mas não é isso que vai determinar se a doença outra vez ou não. Mais alguma questão? Olá, boa tarde. Posso fazer perguntas, né? Sim, claro. Tá bom. Eu quero saber quando o coronavírus vai acabar. Pois. Essa é aquela pergunta que nós não sabemos, não fazemos ideia. Infelizmente. Tá bom. Sabemos que quantos mais cuidados tivermos agora, provavelmente mais depressa ele desaparece, não é? Ou pelo menos mais depressa ele deixa de ter efeito. Menos perigoso será. Eu peço desculpa, mas quanto à vacina do coronavírus, ela estará disponível, por exemplo, quer dizer, quando ela estiver disponível, ela não estará disponível para toda a gente. Não te sei responder. Assim, neste momento ela está a ser há muita investigação a ser feita para tentar criar a vacina e para tentar disponibilizar. Aquilo que será lógico é que haja uma disponibilização ao máximo de gente possível. Porquê? Porque se não tivermos o máximo de gente possível protegida, a doença vai ser sempre um perigo para todos nós. Agora, como é que vai ser distribuída e quando é que vai ser distribuída é uma coisa, neste momento, é impossível de adiantar. De prever, pois claro. Mas pronto, se calhar se não houvesse às vezes um bocado de falta de civismo, também não haveria tanta gente doente. Todos nós temos um bocadinho a fazer, é verdade. Acho que os nossos comportamentos individuais são uma parte da solução do problema e nós devemos fazer a nossa parte. E não devemos facilitar, não devemos achar que só acontece aos idosos, aos velhotes, não devemos achar que só acontece longe, não devemos achar que só acontece aos outros. Portanto, é muito importante. E agora começamos a estar todos muito cansados de estar em casa, começamos todos muito cansados destas regras de segurança que são chatas e cansativas.
mas temos que pensar que são elas que nos vão ajudar a ultrapassar isto e a ter uma vida mais tranquila daqui a uns tempos. E devemos pensar que não acontece só aos outros, não é? Porque isso também acontece a todos nós, todos estamos a correr esses mesmos riscos, porque tocamos nas coisas, vamos às compras, conversamos com as pessoas, portanto temos que todos ter muito cuidado. E eu acho que é muito importante, nesta altura em que já estamos todos fartos de estar em casa, termos a noção de que o risco de andarmos por aí a fazer tudo o que fazíamos antes é muito grande e é preferível não escorrer agora para mais cedo podermos voltar a ter uma vida um bocadinho normal. E o andarmos, organizar as festas de anos como fazíamos antigamente, convidar os amigos todos, a ir lá à casa, ou ir para o restaurante, ou ir para um lado qualquer e estarmos todos juntos a beber, a comer e todos a respirar no mesmo espaço, nesta fase é completamente desaconselhável, não podemos fazer isso, temos mesmo que ter todos os cuidados para não contrairmos a doença e para contribuirmos para que ela também não se espalhe por aí. Eu acho que o uso das máscaras é realmente a explicação que o André deu é excelente, não só do ponto de vista de cada um de nós, porque se cada um de nós e de vós todos tivermos esta atitude, quem tem não está a transmitir para os outros, ou pelo menos não o faz de uma forma tão facilitada, não é tão fácil, não é? Portanto, não é importante só eu andar de máscara, é importante que quem está comigo também ande de máscara, senão eu protejo os outros e os outros não me protegem tanto a mim. Portanto, acho que a nossa atitude de civismo deve ser da nossa parte individualmente, na nossa atitude no dia a dia e também nas pessoas com quem vivemos, nos amigos que conhecemos e ajudá-los a não sentirem, a deixarem de pensar que são os maiores se forem para o comboio sem máscara ou se forem andar a beber cerveja todos das mesmas garrafas. Portanto, e não usar e não ter os cuidados de cada um beber da sua garrafa, de cada um usar a sua máscara, de não andar em grupos grandes, todas estas coisas que o André esteve a dizer, de sermos capazes de agir também, agir sobre os outros, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares. Nós hoje que aprendemos aqui várias coisas, sermos capazes de influenciar os outros que vivem connosco e que são nossos amigos a ter estes cuidados, porque nem toda a gente sabe exatamente o que se esteve hoje aqui a falar e depois há aqueles que sabem, mas acham que o problema isso é só para os outros, não é? Eles não apanham a doença, ou se apanharem também não há problema, e são desleixados com os outros. Acho que era muito importante e gostava de agradecer ao André esta oportunidade de estarmos aqui a falar sobre estas coisas, porque isto são coisas do nosso dia-a-dia. Depende muito da informação que temos sobre isto para sermos felizes, para sermos saudáveis e conseguirmos viver mais tempo de forma saudável. Muito bem. Eu agradeço também a oportunidade e o convite. Gostei muito de poder falar um pouco com vocês. Preferia tê-lo feito numa sala onde nos encontrássemos todos, não é possível, mas temos aqui assim a tecnologia a dar-nos uma ajuda e vamos aproveitar isso também.